Se você pudesse mudar a realidade da sua vida e ser transportada para outro lugar, se você tivesse a chance de recomeçar só que em outra dimensão, o que você faria? Pois é, esse é um dos animes pouco conhecido, mas que merecia ter um destaque muito maior do que ele teve, pois retrata a história de uma garota que sofreu muito. O nome dessa garota é Kokoro, que parou de ir à escola por conta do ciclo do medo e da ansiedade. Ela vai com a sua mãe até a escola, na ala psiquiátrica, para tratar justamente o que está mais atormentando a mente dela. Ela tem um papo cabeça com a sua professora, que vai aconselhá-la a buscar sempre o que é mais de bom. Só que a mente de Kokoro já estava totalmente desequilibrada, pois além de sofrer bullying, ela temia perder a amizade que ela constituiu há anos. Na sala de aula, ela era sempre a excluída e todas as meninas, principalmente essa do cabelinho curto, fazia bullying com ela. E por isso Kokoro tomou a decisão mais drástica da sua vida. Enquanto a sua mãe está fazendo o café da manhã, o seu pai se prepara para ir trabalhar, Kokoro acorda de pijama, não pronta para ir para a escola. Sua mãe pergunta por que ela não se vestiu ainda. Kokoro disse que ela tá muito doente, que ela não preferia ir para a escola. A sua mãe hesita por um momento, mas vendo a filha toda desolada, ela liga para a escola para justificar a falta de Kokoro. Kokoro, por sua vez, fica estagnada no canto, enquanto a sua mãe vai até o telefone conversar com a diretora da escola. Ela diz que a sua filha não poderá ir por questões de doença. Kokoro sobe as escadas para o seu quarto, pensando que a sua mãe iria repreender. Talvez a sua mãe pense que ela estava mentindo, mas ela só estava sofrendo. A cena corta para sua mãe, que tem que trabalhar, e deixa Kokoro completamente sozinha, sem um dia de aula. O dia dela passa lentamente e ela consegue comer e assistir. Só que ela ainda está triste. Ela tenta dormir um pouquinho enquanto a luz do dia está forte. Ela volta novamente a assistir a sua programação preferida e volta a dormir de novo. Enquanto isso, lá fora, sua amiga percebe que Kokoro não foi para a escola e coloca uma carta no correio dela. Kokoro percebe, enquanto ela está tomando a xícara de chá, a presença da sua amiga e ela decide pedir desculpas para Kokoro, só que ela não tem coragem de ir até ela pessoalmente para pedir desculpas. Kokoro espia da janela e vê a cena da sua melhor amiga indo embora e ela se sente muito triste. É quando ela decide fazer o desejo. Se tivesse a oportunidade, ela queria ter sua amiga de volta. É quando o espelho dela começa a brilhar intensamente do nada. Ela olha hesitante por um momento e decide se aproximar. Quando ela se aproxima, começa a tocar no espelho, ela vê que o espelho parecia um portal, e quando ela colocou a sua mão, começou a ser sugada para outro lado. Kokoro atravessa do outro lado desacordada, e quando ela acorda, ela vê um lindo sapato com a silhueta de menina com um rosto de lobo. Então ela acorda assustada e pergunta quem é. O lobo se apresenta como a rainha lobo daquele lugar, que ela só veio para aquele lugar por conta do desejo através do espelho. Kokoro disse para aquela rainha lobo que era impossível isso acontecer, que não existia outras dimensões. Então ela começa a explicar que esse castelo foi criado no meio do nada para aquelas pessoas que não queriam uma vida real, mas que tinham em seu coração o desejo de mudar o mundo ou mudar a sua vida. E que a única saída daquele lugar era só através do espelho. Kokoro tenta correr desesperadamente tentando voltar para casa, mas ela é pega pela rainha lobo, que explica para ela que ela era uma das convidadas, uma das mais importantes daquele lugar, e que ela não podia de nenhuma maneira retornar sem conhecer aquele lugar antes. Ela arrasta Kokoro pelas pernas a fim de colocar ela dentro do castelo, pois o verdadeiro jogo começaria a partir do momento em que ela entrasse lá dentro. Então, com todas as suas forças, a porta se abre e ela joga Kokoro lá dentro daquela sala. Kokoro fica assustada e tenta de qualquer maneira sair daquele lugar, só que já era tarde demais, porque a lobinha sarcástica e veloz fechou a porta, deixando ela presa no castelo. Além disso, Kokoro percebeu que ela não estava sozinha e tinha mais 6 jovens da mesma idade que ela naquele local. Ela é apresentada a cada uma daquelas pessoas que também participaria daquele jogo juntamente com Kokoro. E a regra seria dita apenas quando todo mundo estivessem junto, e só faltava Kokoro naquele lugar. Quando todo mundo estava reunido e a galera já estava se posicionando e se conhecendo aos poucos, a rainha lobo explica como serão as regras daquele lugar. Há algo escondido no castelo capaz de realizar o único desejo. Eles têm um prazo determinado para encontrá-lo. Quem encontrar pode pedir qualquer coisa, desde que não inflige nenhuma regra, pois aquele que infligir qualquer uma das 2 regras cruciais para mantê-las vivos seriam devorados automaticamente pelo grande lobo. Há quem interrompe a conversa dizendo que a rainha lobo chamava eles de Chapeuzinho Vermelho
espelhos perdidos. E a Rainha Lobo continua instruindo-os, dizendo que eles têm que encontrar a chave para entrar no quarto dos desejos. Só assim eles realizarão a vontade do seu coração. E de repente, todos eles começam a se questionar por que eles foram chamados para aquela dimensão e qual seria o sentido deles estarem todos reunidos ali. A loba disse que com o tempo eles iriam descobrir. Ela falou que os respectivos quartos deles ficavam no segundo andar e que eles poderiam explorar o castelo quanto eles quiserem. E em seguida eles sobem as escadas. Eles têm um curto período para ficar ali, pois logo logo os espelhos perderão seu brilho e o castelo fecharia para sempre. Um dos meninos pergunta se eles poderiam ir a qualquer hora no palácio. A loba disse que não. Qualquer hora eles não poderiam, que tinha um tempo estipulado para todos eles estarem ali. E ela explica com exatidão que a regra que não podia ser quebrada era de ficar no palácio até às 5 horas. Acontecer seria o fim deles. Então ela começa a mostrar cada canto daquele palácio para as pessoas que estavam ali presentes. Eles ficam admirados com o tamanho, com o aconchego e com tão bonito era aquele palácio. Eles nunca tinham visto algo daquela maneira. Eles sentam e aproveitam para conversar. Cada um ali vai se apresentar e vai falar o que aconteceu na vida deles antes deles serem transportados para essa dimensão. Kokoro se apresenta primeiro, em seguida essa de blusa vermelha se apresenta, o nome dela é A. O gordinho prefere que chame ele de 7º ano e essa de óculos se chama Fuka, também estuda no 6º ano. As meninas cumprimentam eles e esse é o Rio, de camisa verde, de camisa azul é uma azul. Agora chegou o momento mais importante, o momento de conhecer quais eram os objetivos deles e quais eram os sonhos deles. A garota loba aparece de repente para dar novas instruções e em seguida manda eles embora para não virarem comida de lobo e assim todos eles vão, cada um nos seus respectivos espelhos. Eles não podiam errar o espelho, pois cada errado limitaria eles a ir embora para sua casa. Então Kokoro pegou seu espelho olhando, hesitante, depois ela entrou e a Rainha Loba ficou sozinha de novo no seu castelo e assim fechou o portal. Do outro lado Kokoro olha e vê que está no seu quarto de novo. Ela se surpreende ao olhar para o seu reflexo, só que ela não vê mais a luz, apenas seu reflexo. O dia passa, é o mês de junho e ela começa, só que ela não quer ir pro castelo. Ela olha da janela para ver se a sua amiga tinha colocado uma carta lá. Ela fica hesitante e novamente a sua amiga coloca a carta. E só que dessa vez ela decide ir para a escola também. Quando ela vê que a outra amiga dela está com a sua melhor amiga, aquela que fez bullying com ela, ela fica decepcionada de novo e começa a chorar. Agora era oficial, além de ela perder a sua melhor amiga, ela sofreu bullying. E tomada pela raiva e o desespero, ela resolve voltar para o castelo solitário, pois a menina tinha chamado ela desse nome. Enquanto a outra dimensão estava chovendo, nessa dimensão estava um sol muito claro e bonito. Ela resolve retornar. Quando ela volta, ela vê que tem 2 espelhos que não está brilhando. Ela sobe as escadas e vê apenas só quem estava lá era o Subaru e o seu amigo Massarino. Eles dois estão conversando sobre a realidade e o tempo que eles estão ali. Logo depois Fukuyaki aparece. Enquanto isso, o Kokoro se preparava para ir ao seu quarto. No momento ela estava hesitante, estava procurando. Ela encontra o da Aki e depois ela vai procurando e encontra o dela. O nome Kokoro. Depois ela dá uma olhadinha em volta e entra no seu quarto e vê que tudo aquilo era muito parecido com o sonho dela, com o que ela queria. Ela retorna à memória e vê cada cantinho. Parece mesmo que a Rainha Loba tinha acertado no gosto peculiar de Kokoro. Kokoro resolve investigar muito mais. Ela encontra um livro de contos de fada da Chapeuzinho Vermelho. O lobo falou para todos eles que eles poderiam pegar tudo aquilo que eles quisessem de volta para outra realidade. Kokoro encontra sua amiga e elas conversam entre elas mesmas, selando assim o fim da briga. Kokoro retorna para o castelo e encontra Ryo. Ryo está querendo contar algo para ela, ela se assusta e sai correndo. De repente ela retorna e se apresenta de novo como Kokoro, a última que entrou no castelo. Ryo sorri lentamente para ela e depois aparecem os outros. A que fala que estava esperando ela por muito tempo e não via a hora de vê-la. E Ureshino fala pra galera que todo mundo nesse horário fica por lá, ou seja, nesse horário antes de deles retornarem para casa, as pessoas começam a vir. De repente aparece Ureshino através do espelho e ele pergunta para Aki porque Aki já vai embora, sendo que ele chegou agora. Então fica aquela torta de climão.
Kokoro fala que talvez ela chegou muito tarde para a festa. É noite, Kokoro se sente tão bem por ter estado no castelo, pois ela recebeu acolhimento da onde ela nunca teve. E por isso ela decide atravessar o espelho novamente para sentir-se alegre e bem convidativa. A que manda ela vir porque já estava aguardando. E elas têm uma nítida ideia para ir para um lugar que era bem especial. Elas descem a escada e vai diretamente para a cozinha do castelo, onde tem uma linda vista e um belo jogo de chá. Aki, Fuko e Kokoro começam a se deslumbrar sobre aquele lugar e Fuko fala que tem um buraco no teto da cozinha. Elas começam a tomar chá e a conversar entre elas mesmas, falando sobre o design daquele lugar e sobre o que elas estavam fazendo naquele lugar e como elas se conheceram. E Fuko fala que aquele chá era muito delicioso e Aki fala que era o preferido dela, que era de strawberry. Elas ficaram maravilhadas. E Aki novamente pergunta para Kokoro e Fuko se elas teve a oportunidade de explorar o castelo. Obviamente que Kokoro não teve esse tempo e elas decidem, por livre e espontânea vontade, sair dali e explorar. Aki fala que já explorou todos os lugares daquele castelo, inclusive quando elas exploraram o quarto, elas foram arrastadas para aqueles locais. E subindo as escadas, elas dão de cara com uma vista linda e maravilhosa, um céu limpo, porém o azul devastador do mar. Elas estavam sozinhas no meio do nada naquela dimensão. Pergunta para todas as meninas sobre os desejos, mas nenhuma delas quis falar, inclusive Kokoro. Os dias se passam novamente, estão todos reunidos no castelo, e você pode me perguntar se você chegou até aqui, quando é que o anime vai ficar realmente bom? Eu peço para vocês um pouquinho de paciência, pois esse anime é mais do que uma reflexão. Não é aqueles animes que tem sobre lutas emocionantes, é mais sobre a reflexão de um certo tema. Vale lembrar que todos sofriam bullying em suas respectivas escolas, por isso eles se reuniam na outra dimensão. É o mês de julho chegando e nós vemos que Mazumune e todos os seus amigos estão reunidos no castelo novamente, até Kokoro chegar. Ureshino trouxe uns biscoitos feitos pela própria mãe dele e convida todo mundo para comer esse biscoito. E ele chama Kokoro para provar. É lógico que Kokoro vai sentar perto dele. O cara tá atirando para todo mundo. Na verdade, ele tá tentando arrumar uma namorada. Parece que ele tá conseguindo conquistar as meninas pelo paladar. Ureshino pergunta para Kokoro se ela tem um namorado. Obviamente que Kokoro prefere não responder. E de repente aparece a garota loba, até que enfim um pouquinho de emoção para falar o que eles tinham para fazer naquele momento. A rainha lobo fala para eles procurarem a chave e não ficar enrolando, mas porém Subaru só quer saber de ficar implicando com Hiroshino e com a Kokoro. Isso dá outra torta de climão. Já é o mês de agosto e eles novamente vão ter que retornar para o castelo, pois eles só têm uma chance de realizar os seus desejos. E dessa vez Hiroshino se desculpa com Kokoro, isso é bom. Voltando para a sala de jogos, está todo mundo se reunido, enrolando um pouco até encontrar seus desejos. Kokoro volta para sua casa novamente e depois o espelho começa a brilhar. Ela está estudando e decide voltar ao castelo de novo, só que dessa vez não encontra ninguém. Ela começa a olhar e a perguntar onde estavam as pessoas, até que ela encontra um X. Esse X aí que ela está encontrando é a chave do desejo deles, até que Masamune dá um susto em Kokoro chegando por trás, e Masamune diz que não queria assustar Kokoro, então eles têm um papo cabeça até que chegam os outros. Ele diz que Fuko e Ureshino não virão porque estão de prova. Nessa hora aparece o Ryun. Eles começam a conversar. Ryun começa a falar que aquele lugar anda muito quieto, pois provavelmente os outros amigos não devem estar indo visitar o castelo. Kokoro responde que eles tinham uma prova de verão, por isso que eles não estavam vindo e provavelmente só teria eles dois naquele lugar. Pergunta para Kokoro se ela também faz prova de verão. Kokoro diz que não fazia prova naquele momento. Eu acho que é aqui que entra o amor desse anime, pois Ryun está começando a gostar de Kokoro e o sentimento de Kokoro também parece ser verdadeiro em relação a Ryun. Para sua casa e é de noite e no jantar sua mãe pergunta onde Kokoro estava, porque quando ela foi visitar Kokoro no almoço, Kokoro não estava lá. Mas aparentemente a sua mãe não ficou braba, então Kokoro fala que não era nada e depois a mãe dela falou que queria almoçar junto com Kokoro. É no momento que Kokoro se desespera e sai da mesa, porque Kokoro não queria
ter a companhia de ninguém além dos amigos dela no outro mundo, na outra dimensão. Sua mãe tenta reconfortar Kokoro, dizendo que não era culpa dela por ela não ter conseguido ir à escola. De repente, seu marido chega. A cena corta para a cena do espelho no castelo, onde está todo mundo reunido e bem surpresos com o novo visual de Masamune. Masamune tinha pintado o cabelo de loiro como sinal da sua rebeldia. Ele já estava de saco cheio das pessoas atormentarem. Aki achou o cabelo bem legal e queria também pintar o cabelo de loiro quando ela fosse mais velha. Nesse momento de descontração, Aki começa a jogar indireta para Hiroshino, dizendo que a Fuka e Hiroshino não iria gostar se soubesse que ela estava afim do Masamune e não dele. Todo mundo começa a rir dele quando ele sobe um momento de fúria e ele tá vendo todo mundo falar mal dele, e ele começa agora a explanar e lavar a roupa suja de cada pessoa que tá ali, e que todas aquelas pessoas sofreram no outro mundo e agora tá descontando tudo nele. Ele começa a falar dos defeitos das pessoas e começa a falar sobre tudo que ele observou durante esse tempo todo que eles estavam no castelo, e que não era justo eles despejarem todo o mau sentimento que eles tinham no próprio garoto, e que eles também tinham muitos defeitos e que até Kokoro agiria covardemente se fosse no caso. Então todo mundo começou a ver que aquele gordinho estava falando tudo que ele tinha dentro do coração e apontando cada defeito de todo mundo ali. E obviamente que todo mundo começou a ficar se questionando e agindo como perfeitos idiotas. Depois de lavar a roupa suja da Aki, a vez de Ryo, o Shino pergunta pra ele por que ele não tem coragem de ir pra escola, já que ele era o bad boy. Ryo fala pra Hiroshino pegar leve, só que ele não quer saber, ele continua apontando os defeitos de cada pessoa, até que ele novamente tenta apaziguar ali, todos ficam quietos por um momento. E Ryo começa a explicar o que verdadeiramente eles estão fazendo naquele lugar. Ryo explica porque ele não vai ir nas aulas do Japão, porque ele não estuda no Japão, ensina no Havaí. Aí Hiroshino pergunta se o Havaí era tipo a ele disse que sim. Fuko fala que o castelo vai fechar às 9h30 no horário do Japão, que todo mundo deveria se apressar. E ela ainda ressalva para lembrar o que a Rainha Loba disse no primeiro dia que eles esteve no castelo. De repente, Hiroshino pergunta se Ryo estava zombando deles. Aí ele falou que no começo eles pensavam que todo mundo estava estudando em fuso horários diferentes. É aqui que entra o plot twist daquela coisa que eu te falei sobre alternativas e realidades diferentes. Todas as pessoas estavam em tempos diferentes, só que nessa realidade eles estavam juntos. O tempo passa e eles voltam para o castelo novamente. Dessa vez Hiroshino está todo machucado. Provavelmente ele ganhou uma surra dos seus respectivos colégios lá da outra realidade. Todo mundo se preocupa com ele e pergunta para ele como ele esteve, até que eles convidam eles para jogar e participar, pois naquela realidade ele teria amigos. De repente a Aki começa a fazer o seu chá na cozinha, e quando todo mundo se reúne, eles fazem as pazes, pois naquela realidade todos eram amigos, apesar de serem bem diferentes. De repente Hiroshino começa a explicar o motivo dos hematomas. Ele disse que não tinha apanhado na escola, pois ele não frequentava mais a escola por muito tempo. Porém, ele tinha alguns amigos, aqueles amigos que eram bem pesado. Aí ele falou que se quisesse entrar na gangue de novo, ele deveria provar a sua veracidade, entre aspas. Então ele ficou com raiva e decidiu atacar todos eles, que revidaram em seguida, fazendo esses hematomas. As meninas vão para a mesa do chá e falam que Hiroshino também não se encaixaria em outro lugar nenhum, a não ser naquele castelo no reino que elas criaram. É dia e Kokoro está em sua casa. Ela resolve olhar a caixa de correios para ver se tem alguma coisa da sua amiga. E dito certo, lá tinha outra carta. De repente a sua professora chega querendo conversar com ela a respeito dela voltar para a escola, pois a escola precisava muito dela. Cada aluno era especial para ela de alguma forma. Kokoro fica triste. Você sabe quem é essa professora? Será que eu posso contar da realidade alternativa? Melhor deixar pro final. Porém, ela dá um saquinho de chá para ela para beber, pois era o chá muito especial para ela. Quando ela abre, é o chá de strawberry. Ela já tinha gostado do chá de strawberry por causa da sua amiga chamada Aki. A turma agora deixa de ser preguiçosa e começa a procurar a chave, pois eles agora resolvem ter a oportunidade de realizar o seu desejo. A Fuko pergunta para a Aki sobre o seu desejo, e o desejo da Aki era super forte, pois a Aki sofria muito na sua relação familiar. Então ela era uma das cogitadas e mais preparadas para ter esse desejo. Todo mundo começou a vasculhar e a procurar. E nessa hora a reconciliação estava perto para acontecer, pois isso significaria que eles nunca mais iriam se ver,
pelo menos nessa realidade. Fuko sente grande interesse por Masamune. Masamune aproveita para pedir perdão a Kokoro por tudo que ele tinha feito. E nessa relação entre Fuko e Masamune vai surgir uma grande paixão. Enquanto isso, Ryo e Aki está procurando a chave na sala principal do castelo. Ele vê um grande relógio e começa a chamar todo mundo para ver o que estava acontecendo. Ele se reúne na sala, todos 7, para vasculhar. De repente, a Rainha Lobo aplaude com veracidade todo mundo ali. A Rainha Lobo chama elas de Chapeuzinho Vermelho de novo e diz: há quanto tempo, meus Chapeuzinhos Vermelhos, que vocês não trabalham juntos dessa maneira? Ela ainda fala que eles pareciam estar se divertindo junto. Então Aki perguntou: algum problema com isso? O que tem a gente procurar a chave juntos? Afinal de contas, estamos aqui, estamos mais unidos do que lá fora. A pequena loba fala novamente para eles que quando eles conseguirem o desejo que eles tanto querem, que eles iriam sair do castelo, iria esquecer do castelo e provavelmente esqueceria dela também. E provavelmente esqueceria um dos outros. Todas as suas lembranças seriam apagadas e voltadas aos seus próprios tempos. Kokoro está deitada na cama pensando no que a loba diz, e em outro tempo eles estão lá tomando o chá. Fuko fala para Aki e Kokoro que o sonho dela não era tão importante, e Aki fala para elas que vai ficar triste depois que partir, porque elas não iriam conhecê-la de todas as formas. O destino não foram feito para elas conhecê-lo na realidade que elas estão. E Kokoro começa a falar sobre a sua amiga, a amiga que ela tinha e que uma garota que foi transferida para lá roubou o coração da sua amiga. No início, elas eram melhores amigas porque cresceram juntas morando no mesmo bairro. Porém, essa menina chegou e tomou sua melhor amiga, e também ela armou um plano para Kokoro. O bad boy da escola queria ficar com ela, só que não. Era todo um plano da sua arqui-inimiga. Elas estavam presas nos arbustos e estava gravando tudo. E ela falou: você achou mesmo que o Ikeda gostava de você? Perdedora, você vai morrer logo. Depois foi aí que ela começou a correr e todas as pessoas começaram a chamar elas de feia. Ela chegou até a sua casa e trancou a porta, mas parece que o diabo foi bem mandado. Elas estavam lá na janela ameaçando-a e falando coisas horríveis, queria destruir ela. Então ela começa a correr e trancar todas as portas, e elas gritando lá fora: sai daí, sua covarde, você tem certeza que você tá aí dentro? E ela começa a chorar desesperada pelo bullying que ela sofreu, ameaças de desvivência. Kokoro pensou que por um momento seria o seu fim. De repente, Aki abraça ela e diz que nessa dimensão ela tá segura. E Fuko também diz que ela tá segura com todas elas e que elas queriam que Kokoro fizesse as pazes. Aí Kokoro falou que o único desejo que ela tinha era que a Sananda sumisse para sempre. Parte 2 eu postarei amanhã. Obrigada para curtir e deixar o comentário.